O verdadeiro Ho'oponopono poderia, por favor, apresentar-se? A clareza é o recurso mais importante da sua vida. Dr. Ihaliakala Yulen. De onde veio o Ho'oponopono? O Dr. Yulen diz sempre que veio de outras galáxias. Há uma extensão mental para si. Ele disse-me que pode ter vindo de Lemúria, um continente perdido semelhante à Atlântida, que pode ou não ter existido. Como um escritor que deseja saber de fatos rastreáveis, não achei nenhuma destas duas possibilidades muito úteis. Qual é a verdade? A forma original do Ho'oponopono era usada como ferramenta para curar relacionamentos e resolver conflitos de família. Tem pelo menos um século, sem origem clara, embora se suponha ser polinésia. Segundo o livro Nana Kumu, volume 1, que Morna recomendava para o entendimento do velho método do Ho'oponopono, o Ho'oponopono era essencialmente um assunto de família ou somente os mais envolvidos no problema. Usado no Havaí por terapeutas, pastores, conselheiros e chefes de família, geralmente envolvia uma família sentada em um círculo e rezava a palavra para falar sobre as suas diferenças, rancores, raivas, etc. A finalidade era extravasar a emoção, ser ouvido e terminar com o perdão. Ainda hoje é utilizado, porém, com uma variedade de gente a interpretar como deve ser feito. Muitos acham que está contaminado. Segundo Nana Kumu, quando o cristianismo chegou há mais de um século, o Ho'oponopono sumiu. A abordagem da antiga escola seguia estas diretrizes: reza de abertura, uma afirmação do problema a ser resolvido ou sanado, análise pessoal dos pensamentos e ações de cada pessoa, verdade absoluta, o líder controla a discussão e dirige o grupo, confissão honesta dos atos errados aos deuses e uns aos outros, acordo em recompensar as partes lesadas e reza de fechamento. Nos tempos anteriores ao cristianismo, o sacrifício de um animal seguia a prática já citada do Ho'oponopono tradicional. Depois que o cristianismo foi introduzido, uma refeição vinha após o ritual. Morna dizia que comer frutas era o suficiente. O Ho'oponopono que eu e o Dr. Yulen ensinamos é atualizado segundo o que Morna ensinava. É basicamente o mesmo que o Ho'oponopono tradicional, mas sem que seja necessário mais ninguém. É tudo feito por dentro. O insight de Morna era ter tudo a ver consigo. O Dr. Yulen vai mais além e diz que não é preciso mais ninguém. Por isso é que não é necessário ensinar o Ho'oponopono ou criar produtos ao redor dele. Tudo o que você precisa é do processo, então só precisa fazê-lo. Em todo caso, ter um treinador pessoal, como o Dr. Yulen tinha a Morna e eu o tive a ele, pode ajudar. Uma vez perguntei ao Dr. Yulen se eu deveria fazer um treinamento de Ho'oponopono. Não, disse ele sem pestanejar. Você já lá está. Eu não concordava,
Portanto, continuei a encontrar-me com pessoas que tinham estudado ou com Morna ou com ele. Queria absorver tudo o que pudesse. Claro que eu só estava a acrescentar dados ao meu disco rígido mental, já tão sobrecarregado. Que ótimo! Mais para purificar. O que é o verdadeiro Ho'oponopono? Aquele que você pratica. É basicamente uma ferramenta. Não é uma religião de supremacia. Ao longo do caminho, muitas pessoas criaram produtos ao redor do Ho'oponopono. Claro que até o Dr. Hewlett tem itens à venda. Ele oferece os seus adesivos Seaport, por exemplo. Essa foi a imagem que ele foi inspirado a criar. Seaport significa purificar, apagar e regressar ao porto. Ele tem a mesma imagem no seu cartão de visita, o qual vende por $10 cada um. Sempre admirei esta ousadia. A maioria das pessoas luta para encontrar meios de fazer com que os outros aceitem os seus cartões de visita. O Dr. Hewlett vende-os. Uma vez, quando alguém perguntou sobre vender um produto inspirado no Ho'oponopono, o Dr. Hewlett disse: se a ideia vier da inspiração, está tudo bem. Usar ou não estes produtos, você sente-se inspirado. Mas pergunte a si mesmo se realmente precisa deles. No Ho'oponopono, a única pessoa a mudar é você mesma. Quando você usa o método nos seus próprios aborrecimentos, independentemente de quem os provocou, então está a praticar o Ho'oponopono autêntico. Não precisa de mais nada. Por mais que eu adorasse vê-lo comprar mais cópias deste livro e do Limite Zero e dá-los a todos a quem você conhece. Só você precisa de fazer algo em relação aos problemas pelos quais passa. Sei que é tentador dizer aos outros: purifica. Mas não é assim que funciona o Ho'oponopono autêntico. Ninguém pode fazer nada para resolver qualquer problema, apenas você. O Ho'oponopono tradicional é assim. Alguém está aborrecido por causa de alguma situação. Para resolverem isso, todos os envolvidos são chamados para uma reunião. Nessa reunião, os rancores são externados, nem sempre com amor ou aceitação do perdão. O líder do grupo faz com que todos assumam responsabilidades e a reunião prossegue pelo tempo necessário até que haja uma resolução completa, o que significa que o amor incondicional é restituído ao grupo. O Ho'oponopono moderno é assim. Você está aborrecido por uma situação, então você volta-se para si, sente a dor e pede à divindade, a Deus, a Gaia, a Tao, ao Zero, à natureza, para remover o seu programa interior, os dados, o pensamento ou as crenças que causaram ou atraíram a situação. Você repete a purificação, apaga, repara, até que se sinta em paz. No primeiro cenário, você precisa dos outros e depende deles. No segundo, não precisa de ninguém. O Dr. Hewlett, a Morna e eu ensinamos a segunda abordagem. Por exemplo, uma amiga minha estava a ter problemas em lidar com uma mulher do seu grupo. A mulher parecia dizer e fazer todas as coisas somente para irritar a todos. Pelo facto de eu não ser do grupo e não conhecer a mulher que estava a provocar todo o mundo, nada disto me incomodava. Eu não estava envolvido.
mas a minha amiga certamente estava. No desespero, finalmente, disse-me: tentei o Ho'oponopono, mas não consegui resolver a situação. Em outras palavras, estava a tentar resolver o conflito que vivenciava, a dizer e a fazer as coisas de forma diferente. Mas nada disto estava a funcionar. Por conhecer o método do limite zero, ela decidiu fazer uma tentativa. Como resultado, conseguiu encontrar a paz interior e finalmente dormiu, descansada. Conseguiu zerar a situação. Aqui está outro exemplo. Há vários anos, a minha mãe esteve na emergência de um hospital. Estava doente há cerca de 13 anos e tinha piorado muito, estava a sofrer. Os seus órgãos vitais estavam a falhar. A minha família inteira foi chamada. Cancelei eventos para ficar ao seu lado. Ela estava em uma unidade de terapia intensiva que se restringia apenas a 5 pacientes para além dela. 3 deles morreram enquanto eu lá estava a visitá-la. Quando vi a minha mãe, pálida e fraca, senti-me impotente. Parte de mim sentiu-se zangada. Achei que ela poderia ter sido melhor cuidada. Eu estava aborrecido e assustado. Não sabia o que fazer. Até os médicos pareciam mantê-la nos aparelhos e nada mais para além disto. Eu não estava em paz e sentia-me impotente para fazer qualquer coisa. Lembrei-me do Ho'oponopono, todo o sentido que é eu encontrar a minha paz interior. A minha paz poderia ajudá-la naquilo que ela precisasse para ficar ou na transição. Comecei a trabalhar. Eu precisava de recuperar a paz. Pela minha pesquisa sobre cura e curadores, sabia que o meu próprio bem-estar poderia afetar todos os que estão à minha volta. Fiz tudo o que sabia fazer. Fiquei ali sentado, a olhar para dentro de mim e a repetir as frases: amo-te, desculpa por favor, perdoa-me, obrigado. Eu não estava a dizer para ela e não estava a falar em voz alta. Ninguém podia saber o que eu estava a fazer e provavelmente pensavam que eu estava a meditar, a rezar ou simplesmente sentado em silêncio e impotente. Continuei a fazer esta prática até terminarem as horas de espera. Isto foi há muitos anos. A minha mãe ainda está viva. Ela está em casa. Não está tão melhor, mas ainda está viva. Respira e conversa. Partilha, compartilha, comunica. Ela tem dias muito maus e dias muito bons. Há momentos em que olha para mim e diz: amo-te. Houve feriados que ela esteve na sala com todos e ficou com a família. O meu pai é o principal cuidador. Como ex-funcionário da Marinha Americana e tendo servido na Segunda Guerra Mundial e sendo casado com a minha mãe há mais de 60 anos, ele vê como sua missão cuidar dela. Portanto, o restante da família e eu abrimos o caminho e deixamos fazer o que ele acha melhor. Enquanto tudo isto acontece, a vida da minha mãe prolonga-se. Isto parece um verdadeiro milagre. Será que a minha prática do Ho'oponopono salvou a sua vida? Será que a minha prática lhe deu anos de vida extra? Ou será que a minha prática nada fez além de me trazer paz? Eu não sei, não tenho meios para medir algo assim. Mas sei que a minha paz interior me permitiu estar com a minha mãe
e estar centrado e presente. E isto é um verdadeiro milagre. Talvez o facto de eu permitir a realidade do momento, sem julgamentos ou exigências, tenha libertado a minha mãe para fazer aquilo que precisava ser feito. Neste caso, melhorar e voltar para casa. Segundo Larry Dossey, médico e pesquisador, está escrito no seu livro: pesquisadores sugerem que os exploradores serão mais eficazes se esforçarem para se aliviarem completamente de visualizações, associações ou metas específicas. Ele prossegue explicando que pode ser melhor permitir a abordagem seja feita à tua vontade para a cura. Segundo disse Henry Ward, a força de um homem consiste em encontrar o caminho de Deus e seguir este caminho. Isto é mais fácil de dizer do que fazer, é claro. Ver a minha mãe quase a morrer numa unidade intensiva foi inquietante. Eu queria um desfecho certo, a sua recuperação. Mas o autêntico Ho'oponopono ensina-nos que o divino é quem guarda o desfecho perfeito, e não eu. É preciso ter fé a ponto de me desapegar. Fazer o único trabalho necessário para encontrar a minha paz interior. Vamos mais a fundo nisto.